Rodolfo, tenho 38 anos, sou casado com a Sabrina. A Sabrina faz parte aqui da igreja há aproximadamente uns 20 anos. Tenho 2 filhos, o Samuel de 9 e o Gabriel de 6 anos. Minha família sempre frequentou a igreja católica, então desde novo eu fui criado dentro da igreja católica. Passei as etapas da igreja, fiz o batismo, fiz a primeira comunhão, a crisma e frequentei muito tempo a igreja católica. Mas chegou um momento que eu não estava sentindo parte da igreja. Parecia que não fazia mais sentido para mim ali. Então aos poucos fui parando de frequentar, até o momento que eu parei totalmente. Após parar de ir à igreja, conheci pessoas e fiz algumas amizades. E essas amizades me levaram a baladas, a viradas de noite. Comecei a beber, às vezes utilizava cigarro. E a questão do álcool na minha família tem um pesar. Meu pai era alcoólatra. E na minha infância eu lembro que com meus 7, 8 anos de idade, meu pai chegava bêbado em casa e queria agredir minha mãe. E isso pesou bastante na nossa família. Tanto é que após um tempo houve a separação deles. Então minha mãe teve que criar 2 crianças, eu e meu irmão, sem o auxílio de um homem em casa. Antes de conhecer a minha esposa, tinha feito um pedido a Deus que ele colocasse uma pessoa decente na minha vida, uma pessoa boa. E ele escutou minha oração. Ele colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida. E essa pessoa me ajudou a mudar. Eu parei de sair, parei de frequentar as baladas, comecei a frequentar a igreja. E as primeiras vezes que eu vim à igreja, eu senti uma sensação muito boa. Durante os louvores, durante o culto, a pregação, arrepiava, a sensação que eu nunca tinha sentido antes. Durante um evento aqui na sala dos jovens, eu conheci o irmão Marco, e nunca tinha o visto, ele também não. A gente não se conhecia, ele me fez algumas perguntas durante uma conversa, e surgiu a oportunidade de ter estudo bíblico com ele, e eu aceitei. Durante esse período do estudo, eu senti a vontade de me batizar. Só que eu não podia me batizar, pois eu trabalhava de sábado. E quando eu tive o estudo do Mandamento Esquecido, eu me ajoelhei, pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele me ajudasse nessa questão de sábado. Que eu mudasse de horário, ou que ele me tirasse dessa empresa e me colocasse em outra. E graças a Deus ele atendeu minhas preces, ele me escutou. Após um ano que eu pedi na empresa para ter a mudança de horário, ocorreu. Eu mudei de horário e hoje eu não trabalho mais de sábado. E tive a decisão do batismo. Eu me batizei no dia 22 de novembro. Foi uma coisa, eu não convivia com meus filhos. Eu mal via meus filhos. Eu trabalhava no horário das 2 às 10. Meus filhos saíam muito cedo e eu chegava muito tarde. Então a gente não tinha convivência. Isso também mudou. Hoje eu tenho convivência com meus filhos, consigo fazer parte da vida deles, consigo ter um hábito mais saudável com eles. Deus, ele me aproximou mais da minha família. Eu acho que eu mudei também como pessoa. Eu era uma pessoa mais nervosa, mais irritada. Hoje sou uma pessoa um pouquinho mais calma. Eu consigo conversar um pouquinho melhor. E tudo a partir do momento que eu comecei a estudar. Deus, ele nos guia, ele coloca pessoas no nosso caminho para podermos alcançá-lo. Se lá atrás ele não tivesse colocado a Sabrina na minha vida, eu não teria conhecido a igreja, eu não teria conhecido o irmão Marco, eu não teria tido o estudo, eu não sei se eu estaria aqui hoje, dentro da igreja. Tudo acontece porque Deus permite. E na minha infância, eu tive um acontecimento de quase morte. Eu peguei uma doença, uma pneumonia muito forte. Fiquei internado durante 14 dias. E
fui entubado durante esse período. E o médico não acreditava que eu ia sobreviver. Tanto é que eu fui batizado dentro de um leito de hospital, porque ali era, como minha família é católica, ali era basicamente final, né? Eles acreditavam que eu não ia sair dali, mas Deus é muito bom e me curou, Ele permitiu que eu conseguisse sair dali com vida. E eu quero falar para você que ainda não aceitou a Deus, que ainda não se decidiu, que se você tiver vontade de falar com Cristo, falar com Deus, você faça isso, você peça, e Ele vai atender suas orações. Pode ser que não aconteça da forma que você está esperando, mas Ele vai te ouvir. E se você ainda não se entregou e tem a vontade de se entregar a Deus, você faça isso, pois Ele mudou minha vida e pode mudar a sua também.